Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdeir Carvalho com muito prazer. A gente vai aproveitar bastante o nosso tempo e vamos falar sobre a ida do Rodrigo Faro para o SBT. Todos se lembram de toda essa performance do Rodrigo Faro na Rede Record de televisão, desde quando ele começou substituindo o Márcio Garcia lá no Melhor do Brasil e depois indo fazer o seu programa A Hora do Faro aos domingos. Rodrigo Faro construiu um legado na Rede Record, até porque, por muito tempo, ele venceu a Eliana e vencia com muita facilidade. Por muito tempo ele venceu a Eliana no confronto direto. Mas desde aquele episódio da morte do Gugu, e aonde ele fala sobre a morte do Gugu, todos vão se lembrar disso, ele faz uma homenagem. E aí ele pergunta quanto que estava dando de audiência. Ali foi um fator marcante e também aquele foi um divisor na audiência do Rodrigo Faro, do seu Hora do Faro. Existe um momento, o antes e o depois desse momento. O Rodrigo Faro ele tinha uma audiência muito relevante, ele era tão querido por todos, e principalmente por Silvio Santos, que ele teve uma edição do Troféu Imprensa, que o Silvio Santos até deu o seu posto para ele poder apresentar ali o Troféu Imprensa. O Silvio Santos nunca fez, ou nunca tinha feito isso com ninguém, com nenhum apresentador. Mas aí o Rodrigo Faro ele consegue um carinho tão forte no coração do Silvio Santos que o Silvio Santos faz com que ele apresente até esse momento marcante do Troféu Imprensa. Ele deixa o Rodrigo apresentar um pouco o Troféu Imprensa. Então, aquilo ali marcou também a carreira. Mas aí, o Rodrigo Faro, ele vem e faz ali a reportagem sobre a morte do Gugu, e quando ele pergunta sobre a audiência, então, desse período para cá, o Rodrigo Faro afundou o programa dele, perdeu muita audiência. Aquilo ali realmente, acho que magoou muito o público, porque você está falando da morte do Gugu, que também era um excelente apresentador e muito querido no coração do povo brasileiro. E aí, o Rodrigo Faro comete essa gafe e de lá para cá a audiência do programa dele cai, nunca mais ele consegue recuperar, não se estabelece. E você, com isso, ele sofreu uma redução muito drástica mesmo, no seu salário, e aí culminou com a sua demissão da Rede Record e também a proposta vergonhosa que a Record estava fazendo para o Rodrigo Faro nesse momento. Iria demiti-lo e iria deixá-lo em casa por um tempo, cuidando da sua esposa, e quando viesse um programa, um reality, então a Record estava pensando em chamar o Rodrigo Faro para apresentar esse reality para o ano de 2025. Ele não aceitou e agora assina o seu contrato com o SBT. Bom, no SBT, lógico que ele pode apresentar um programa aos sábados, e também como a Rede Record ela não tem expertise para esses programas de linha de show e os bispos não permitem as opiniões dos apresentadores nos formatos dos programas, os bispos, a direção da Rede Record, ela é quem produz todo o seu conteúdo, os programas. Então, quer dizer, assim como a Record queimou a Raquel Sherazade, queimou o Rodrigo Faro, então agora no SBT a gente vai saber se realmente o Rodrigo Faro consegue tirar essa mancha que ele ficou do Gugu, que realmente afetou a sua audiência lá na Record, no seu Hora do Faro, e vamos ver se agora no SBT, ou sábado, ou aos domingos, o SBT vai conseguir, já que o SBT tem expertise para programa de linha de show. E com isso vai fazer com que o público perdoe Rodrigo Faro e ele consiga voltar a ter uma ótima audiência, uma boa relação com o público. Então, essa saída dele para o SBT vai ser um checkmate. E a gente também vai saber se o SBT ainda continua realmente com essa expertise na linha de shows. Porque aí, se ele conseguir aquela audiência que ele tinha no início, lá no Melhor do Brasil e depois também na Hora do Faro, então realmente a gente vai entender que pode ser que essas interferências da direção da Rede Record possa ter prejudicado e muito o Rodrigo Faro com o seu programa e a sua queda de audiência. Então a gente vai saber se realmente também pode ter sido esse fato também dele, do Gugu, dele ter perguntado sobre a audiência quando ele fazia a reportagem da morte do Gugu. Então a gente vai saber se isso realmente vai ter alguma relevância. O certo é que ele está já no SBT, ano que vem ele vai entrar aos sábados, porque o Raul Gil não renovou com o SBT, a Daniela Beirute, ela falou sobre o caso,
Então, o certo é que a gente agora realmente vai ter um tira-teima, a gente vai ter uma noção se realmente o Rodrigo Faro, né, vai ser perdoado pelo público e se ali na sua nova casa, e eu estou torcendo por isso, para que ele volte a ter sucesso e volte a ter aí, né, a sua audiência garantida e que ele venha brilhar e por muito, muito tempo no SBT, que realmente está investindo e muito para uma excelente programação para o ano que vem. Eu sou Valdir Carvalho, forte abraço e até uma próxima.